Com essa coisa de botar o podcast na nova plataforma, eu ouvi só o começo, os primeiros 10 segundos de todos os podcasts. E, meu Deus, a gente é ridículo. A gente é muito idiota. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema mais barbado de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o André Barcelos. Olá. O Vitor Viana. Eu não gostei muito do seu... Início? Da sua... O mais, o quê? Não? Por quê? Prefiro abusado sexualmente. Eu não prefiro abusado sexualmente, esse é o Luciano Chalsar. Oi. Hoje nós vamos falar sobre um filme da Lynne Ramsay. Lynne Ramsay, uma diretora escocesa, um filme chamado Você Nunca Esteve Realmente Lá? Aqui. Você nunca esteve Aqui? realmente aqui. Aqui. Estrelado pelo Joaquin Phoenix, com uma barba fabulosa. O filme começa com ele meio que terminando um trabalho. Você vê um martelo ensanguentado, percebe que rolou uma violência ali, ele saindo do hotel, jogando umas coisas, se esquivando da polícia, sendo agredido por um cara. Ele pega o avião, volta pra casa, chega em casa, você vê que ele mora com a mãe dele, que é bastante idosa, que eles têm um relacionamento próximo, que é uma coisa meio amigável. Mas ele é meio perturbado, assim. No primeiro plano do filme ele tá meio que se asfixiando com uma sacola. Ao longo do filme você vê isso várias vezes. E aí ele vai falar com o empregador dele, que ele tem uma missão nova. Você meio que acaba intuindo que ele costuma resgatar garotas que foram sequestradas para serem prostituídas, menores prostitutas. Escravos sexuais. Sexuais. Não sei se é bem isso. Mas... Ele está sendo contratado agora por esse político, cuja filha sumiu no fim de semana. Ele tem esse endereço onde ele vai, ele arranja um jeito de entrar lá, desce o martelo em todo mundo, encontra a garota e resgata ela para levar pro pai, onde ele combinou num hotel, às 3 da manhã encontrar ele. Chega no hotel, liga a TV e descobre que o pai dela cometeu suicídio. E alguém bate na porta e são policiais e levam a menina embora e começam a bater nele, questionar ele. Ele revida, bate, apanha um monte, foge. Vai atrás do empregador dele, descobre ele morto. Vai em casa, descobre a mãe morta. Ele enterra a mãe. Enterra não, submerge a mãe. Ele faz um funeral dentro de um lago, né? Ou de um rio. Até uma dilatação, eu acho, um pouco da ação que estava acontecendo até então. O cara que matou a mãe dele, na verdade, Sim. conta que a Nina Voto, que era a garota sequestrada, tá com o governador. Isso. E daí ele vai na casa do governador. Né? Aí ele mata os vigias. Mata os vigias, descobre o governador morto. Né? Sim. Que pela menina. Pela Nina. E encontra ela tomando café. E aí eles vão... logo depois eles já vão pro diner. Isso. Lá. E aí o filme meio que termina ali, ele conversando com ela vai no banheiro. E aí, de repente, ele tira uma arma, dá um tiro na cabeça. Só que era só a imaginação dele. A Nina volta, senta e eles se perguntam o que eles vão fazer dali em diante. E esse é o filme. Eu não conhecia a Lynne Ramsay. Lynne Ramsay. Ela fez aquele filme Nós Precisamos Falar Sobre Kevin. Foi bastante badalado alguns anos atrás, mas que escapou da... Acho que nenhum de vocês viram? Eu não vi também. Eu vi. Né? Ele chegou a passar aqui nos cinemas também, mas eu vi agora recente.
fez o Ratcatcher também, que eu acho que é sobre uma greve de... É uma ficção, mas se passa durante uma greve de lixeiros que teve Em Glasgow. em Glasgow, tipo, a história se passa ali, né, durante esse período. Então, a Lynne Ramsay tem poucos longas. Tem esse Ratcatcher, tem o Malvern Collar, que é o nome de uma moça. O Precisamos Falar sobre o Kevin e esse de agora. E tirando o Malvern Collar, que é sobre uma moça que descobre que o namorado se suicidou e daí ela faz uma espécie de road trip com uma amiga pra... Esquecer. Sei Superar. lá, superar. Tanto Ratcatcher quanto Precisamos Falar sobre o Kevin e este agora tem alguma relação com a infância. O Ratcatcher, o protagonista é uma criança. Tem essa greve de lixeiros, mas tem também o contexto de construção de novas casas em Glasgow, porque tem bairros que estão completamente deteriorados e aí geralmente de classe baixa. Aí o protagonista desse filme é de uma dessas famílias e é uma vida meio errante, assim, ele é meio fora de lugar, não se relaciona com a família. O Precisamos Falar sobre o Kevin, obviamente, é sobre o Kevin, que é uma criança super problemática, que teria, digamos, um mal implícito nela, e ao mesmo tempo que tem uma relação muito de frieza com a mãe não lidou bem com a ideia da maternidade, e aí sempre tem uma distância entre ela e o Kevin acaba destruindo a vida dela, acaba destruindo a família toda. E esse filme de agora, apesar da Nina não ser a protagonista, ela é um foco importante que demonstra uma destruição da infância ou uma ruptura de alguma coisa, assim, né? O mal na infância. E o protagonista tem uma infância né? problemática também. Os problemas que a Nina passam refletem um pouco o que o próprio Joe, que é o personagem do Joaquin Phoenix, passou, assim. Ele meio que se identifica, provavelmente é por isso que ele tem esse trabalho de resgatar garotas. Eu vi várias críticas falando que é isso que ele faz, resgatar garotas. Mas o filme, ele também não é óbvio, nem claro em muitas coisas. Com a maioria das coisas, né? Com os próprios flashbacks que a gente vai demorando a entender se são flashbacks mesmo, que tipo de imagens são aquelas, mas são inserts, né, que aparecem. Sim. Todo o passado do Joe é dado nesses pequenos planos que aparecem como inserts. São flashes. Flashes muito rápidos que não criam uma história entendível do que ele passou, mas que passam a sensação de que ele sofreu muito, tanto na infância, tanto na guerra, ele é veterano de guerra. E... A gente vai entendendo um pouco pelo acúmulo ali, né, daquelas imagens, porque elas são bem fragmentadas e, sei lá, tu entende um pouco que ele é o menino do passado pelo gesto que ele repete de, né, tipo, botar um saco de... Botar algo na cara, de normalmente, plástico, pra evitar... pra ficar sem ar, assim, que o menino, tu vê o menino fazendo igual, aí dá uma sensação de ser meio que um ritual, assim, né, quase. E o Joe, mesmo adulto, ele tem várias atitudes autodestrutivas ou quase autodestrutivas. Logo no começo tem ele brincando com uma faca. Então, tem umas coisas jogar a faca pra ver se ela vai cair no pé dele ou não. Assim. Curiosamente, essas coisas me lembram Uma Tua Família Vai ao Cinema, que tem o protagonista brincando com a navalha, assim, só que ele mais um desejo de matar alguém. Coisa assim mesmo, coisa meio... Acho que, ele tá sempre beirando o suicídio, assim, né? Tem a coisa do sufocamento, tem a faca, tem... A hora que ele vai na água no funeral da mãe. Ele pensa em se matar. Ele pretendia se matar, né? Quando ele mergulha a mãe, ele quase... Parece que ele tá pensando em se jogar na frente do vagão do metrô, assim, também, né? Sim. Acho que a coisa essa relação com esses inserts do passado tem menos a ver com tentar nos explicar quem é esse personagem e por que ele é esse personagem, do que parece que o passado é um barulho que atormenta ele, assim, né? Uma coisa que está sempre presente, assim, né? Eu leio o título do filme um pouco por aí, parece também, assim, e a trajetória dos personagens um pouco como isso, assim, esse encontro entre duas personagens
Ela também, né? Quando ela tá lá na casa onde ela vai ser abusada, ela fica contando um tal número até que quando chega no 0 ela acorda, assim, né? São duas personagens que não lidam diretamente, tentam não experienciar a realidade diretamente, assim, né? Eu só queria dar um passo atrás, a gente já está abordando o filme de uma maneira que considera ele complexo em termos de desenvolvimento de personagem, de narrativa, mas é um filme que chegou para o grande público também. E eu acho que a primeira coisa que um grande público estranha é que ele é como se fosse um filme de ação Sem oscilação. sem ação, um filme de ação, uma releitura de um filme de ação, um deslocamento do filme de ação. Eu me lembrei muito, enquanto estava vendo, daquela série dos filmes do Liam Neeson, não sei se vocês sabem, Taken, que é sobre ele resgatar a filha dele de uns terroristas e tal, assim. A premissa é a mesma, mas a direção é completamente o oposto, assim, sabe? Como que é o nome em português? Tem um nome bem marcante. Busca Implacável, eu acho. Pode ser, um Não negócio sei, não tem lembro. uns 3 filmes. Assim. Eu tô ligado qual que é, mas pelo nome eu não reconheci, mas eu lembro de que tem esse nome. E aí, assim, começando pelo protagonista, que não é um herói, é praticamente um anti-herói, né? É um cara meio decadente. A gente vê ele fazendo coisas boas, né? Ele tá resgatando pessoas, matando gente pra resgatar pessoas inocentes, mas ele não parece. E ele ele é carinhoso com a mãe, né? E acho que eles mostrarem isso logo no começo já cria uma empatia com a gente. Mas ele não é necessariamente uma pessoa boa, assim. Ele precisa fazer coisas ruins pra fazer o que ele quer. E tem, eu acho que o fato mais marcante que é a violência ser implícita em vez de explícita, né? Assim, tem sempre uns cortes interrompendo o momento. É mais, geralmente, o depois da violência que é mostrado, né? Tipo, a mãe já morta. Ali acho bem legal a cena quando ele entra no bordel. E aí a gente vê pelas câmeras de vigilância ele atacando. E aí é como se fosse uma montagem de câmera de vigilância e não uma montagem de filme, assim, que corta no momento errado, assim. Vai seguindo o trajeto dele, né? E no final também, né? Do tipo, a garota que se salva. Não é o herói que vai lá e salva ela, assim, né? Tipo, então... Quando ele chega pra, tipo... matar o grande vilão, o grande mal. Ele já tá morto. Já tá morto e ele fica sem chão, fica sem lugar, assim. É verdade. Eu vi o filme 2 vezes, assim. E, enfim, na primeira é mais um fluxo da coisa, né? Na segunda, fiquei me perguntando um pouco mais o que é essa reação dele, né? Que ele chega lá e, enfim, ele mata os seguranças, mas quando é pra matar o governador, o cara tá morto já. E ele fica desesperado, assim. Ele fala, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Eu não ouvi ele falando isso, eu ouvi ele falando... bom, wake up, talvez, como se ele estivesse tentando sair da coisa. Mas, enfim, parece que talvez... Essa leitura é rasa também. Eu ia dizer que parece que ele salvar a garota é como se ele estivesse salvando a si próprio, assim, também. Mas deixa pra lá. Mas eu acho que é tem uma um leitura pouco... possível, mas acho que... porque eu acho que o filme... Não, o filme não tá propondo isso exatamente. Assim, ele tá propondo uma mudança drástica na vida dele. Ele sai do ritmo de fazer trabalhos dele, porque a vida inteira dele foi destruída. O empregador, a mãe, tudo que ele tinha... E agora ele tem que cuidar dessa garota que não tem pai, não tem mais... Sim. Né? Dá meio que uma esperança, posterior assim. a essa cena, né? Sim, isso posteriormente. É posterior assim. a isso, mas ele... parece que é uma pessoa que só sabe... Lida com a maior parte dos problemas dela dessa maneira violenta. E aí, quando ele chega no governador pra lidar... E cai esse chão. E aí, ok, a partir de agora eu não tenho mais quem matar. E tem essa garota e eu não vou matar ninguém enquanto eu estiver com ela, né? A não ser eu mesmo, talvez. E tem essa coisa do instrumento que ele usa pra matar, né? Que é o martelo, assim, que... Bom, ele podia usar qualquer arma, né? Sei lá. Algum insert dá a entender que na infância... É meio que revivendo um trauma também do pai, talvez agredir a mãe com martelo. Pai, né? Eu super
supus que ele matou o pai com o martelo. É, algo assim. Ou, tipo... Não... Faria talvez um pouco de sentido a referência daí ao Hitchcock, né, também. Tá, Tem uma referência... bom. eu li o livro, né? Uhum. O livro é do Jonathan Ames, ele é um jornalista, mas que já escreveu 3 livros, com temáticas diferentes entre si. Já foi roteirista, se eu não me engano, de 2 séries televisivas, a mais conhecida é o Birth to Death. E ele foi colunista de jornal também, sei lá. Esse livro acabou sendo o maior sucesso dele por ter sido adaptado pela Lynne Ramsay e ter ganhado prêmios em Cannes, né? Uhum. O Joaquin Phoenix ganhou o melhor ator Ganhou o melhor e o Aline ganhou de melhor roteiro. Assim, tem explicações no livro, mas eu acho que a Lynne Ramsay faz uma coisa que é um pouco já independente do livro. Então, se está no livro, não significa que está justificando o que está no filme. Uhum. Mas tem bastante do passado dele, sim. Ele foi militar nos anos 90, na guerra do Iraque, e no começo dos anos 2000, na guerra do Afeganistão. Ele foi um agente do FBI quando voltou, e aí ele ficou traumatizado com um resgate que ele ia fazer de um monte de garotas, que aparece um flash bem rápido no filme, Sim, que ele chega 15 minutos mais tarde, e aí os caras matam com gás carbônico as garotas. Uhum. E com relação à infância, o pai é de origem irlandesa, a mãe é de origem italiana. O pai bebia pra caralho, batia muito na mãe e às vezes batia nele. E uma das vezes que foi mais traumática para ele foi quando o pai pegou um martelo e foi atrás dele, e ele desmaiou, ele urinou nas calças e ele acordou depois sem entender nada. Sim. E aí passou algumas semanas, o pai morreu. Mas o pai morreu porque bebia muito. Uhum. Ele morreu meio assim, sei lá. No começo do filme, você ouve umas vozes assim, ele fala alguma coisa sobre se mijar e meninas boas não fazem então isso. Tem uma parada. Referência a isso. Sim, continuando, falando mais do livro, eu acho que o prêmio foi justo assim, para ela, porque a Lynne Ramsay refaz o que está no livro. Assim, ela não é muito fiel ao livro, especialmente da metade para o final. Por exemplo, no começo, a relação com a mãe não existe no livro. Existe que ele mora com a mãe, mas não tem esse afeto e esse apego emocional que ele parece ter com a mãe ali, né? Sim. Quem se mata se jogando do prédio é um outro deputado que não é o Vorol, mas que é do partido do Vorol. E o filme termina com ele indo atrás do Vorol e não atrás do governador. Não existe governador no livro. Uhum. Ele vai atrás do Vorol, mata os seguranças, e o livro termina com ele dando uma martelada na testa do Vorol e matando o Vorol. Uhum. E a menina sumiu, porque tem toda uma explicação a respeito da máfia. O Vorol é senador com a ajuda da máfia, e ele conseguiu financiamento doando a filha para a máfia. Uhum. E aí ele vai lá e tenta... Ele vai lá e vai descontar toda essa merda no Vorol, assim. Uhum. Enfim, é bem diferente, sabe? Sim. E parece mais bem organizado, assim, né? Ele cara, tem mais explicação. Eu acho que em termos literários ele é até meio pobre por causa disso, porque ele explica muita coisa. Eu acho que a Lynne Ramsay tem uma qualidade de concisão, assim. O filme tem uma primeira metade que tem uma cadência um pouco mais lenta, mas aí a partir do momento em que as coisas acontecem, que ele leva o tiro no hotel, o cara leva o tiro no hotel e ele se livra dos policiais, é tipo um funil que a coisa vai numa velocidade e as coisas se desmoronam de um jeito muito doido, assim, né? Sim. Tirando o funeral da mãe, sim. Mas realmente o filme flui. E eu realmente fiquei surpreso com a concisão, mesmo sem sabendo da história pregressa do livro, porque ele se explica muito bem de uma maneira muito curta, com os próprios flashbacks, que são pequenos insertos, pequenos planos,
revelam muito do personagem, das vontades, motivações e medos dele de uma maneira extremamente eficiente, que no final você tá torcendo pra ele. Eles não explicam, mas eles dão o sentimento que tu precisa ter pra entender Sim. né, passa um pouco na cabeça dele, assim, né? E eu acho que essa coisa do sentimento é o que pauta a direção dela, né? Assim, tem na literatura, eu pensei enquanto eu vi o filme, o recurso do discurso indireto livre, né? Que foi inventado pelo Flaubert, que é uma narração em terceira pessoa, mas que é contaminada pelo protagonista da história. Então é como se tivesse um pouco do pensamento nessa terceira pessoa do protagonista. E é o que eu sinto nesse filme. É uma coisa que é comum, que existem vários filmes, assim, o que eu acho que acontece é que ela faz isso bem nesse filme. O olhar da câmera é um pouco o olhar do personagem do Joaquin Phoenix, assim, né? Ele olhando para o vão do trilho do metrô, pensando em se matar, e a gente olhando junto, assim, Olhando né? de volta. Eu acho que, sei lá, eu gostei do filme por causa disso, assim, não tanto talvez pela trama, mas vendo, já tinha um pouco isso no Precisamos Falar sobre o Kevin, e eu acho que nesse filme ela faz melhor ainda, assim, Eu também acho. Enfim, não sei como é que vocês viram isso. Não, eu concordo. Também sinto no Precisamos Falar sobre o Kevin, mas lá, não sei, por mais que seja até, se for pensar, uma história menor, que, né, tipo, não envolve tantas coisas de máfia, política, sei lá. É só meio que a história ali da família, sei lá, mas ela acaba se perdendo mais, eu acho, ali, no tipo de cena que ela fala. Às vezes fica até... falta sutileza até um pouco. Mas tu vê que o estilo a ideia é parecida, assim, de... Sim. Até porque nesse filme os fatores externos e grandes são pouco mencionados, assim, eles servem pra colocar a situação e depois... tá muito grudado no personagem, no personagem, né? do Joe mesmo. Sim, não chega a ficar claro também o que acontece ali com o cara que se mata, né? Tipo, sim. tem um pouco na TV que o cara se mata porque estava envolvido em escândalos sexuais e coisas assim, mas tipo, tu não entende exatamente. Você deduz ali que o governador está por trás das coisas, mas por quê? De que forma? Isso não interessa. Isso interessa essa trajetória do Joe em obter vingança ou satisfação ou que não sei o que ele está procurando. Então, eu acho que seria uma resposta fácil dizer que ele está procurando o que faltava na infância ou enfim, vingança mesmo. E aí o filme eu acho que responde isso muito bem, que é a cena final. Eles não sabem o que fazer depois que tudo acabou, assim. É um vazio, né? Assim, aí tu vê que tu depende às vezes do mal para te justificar, assim, tu depende do outro lado do polo para dizer que tu é bom. E aí quando isso acaba, quando o cara tá morto, o que a gente vai fazer? A gente não tem o que fazer, né? Eles dois ali... Nenhum sabe como lidar com É uma liberdade meio angustiante, assim, né? Assim, eu achei interessante esse final, assim. Mas, sim... Mas eu sinto que tem alguma coisa de... assim, um sentimento de liberdade, assim, né? Acho que o filme aponta um pouco pra isso, assim, né? Ele vai ficando mais claro também, né? Tipo, já na despedida da mãe, né? Uma cena bonita, assim, no meio do bosque, um lago e... Sim. Tem uma coisa de uma respiração, assim, né? Tu até falou da coisa do ritmo do filme se transformar, né? E eu acho que essa cena ali é um pouco assim também, né? Tem um sorriso na coisa, assim. Sim, mas tem um primeiro momento que é uma angústia, o que a gente vai fazer, daí ela vai pro buffet, ele tem esse suicídio imaginário, e aí ela volta otimista, né? Ela volta assim, é um dia bonito, vamos fazer alguma coisa. A gente falou bastante de história mas e o Joaquin Phoenix? O que vocês acham? Ele é um ator que a gente fala bastante até. É o nosso ator preferido. Provavelmente.
porque a nossa atriz preferida é a Kim Min-hee. Pra ver como a gente é versátil, né? Muito. Ele é foda nesse filme, assim, ele é muito, muito bom. Tem um peso de corpo dele, ele é ameaçador, mas ele é carinhoso ao mesmo tempo. Sim, ele tá monstruoso, né? Ele é um urso. Isso é uma coisa interessante da relação livro-filme. No livro, o Joe é um militar, em forma, com cabelo militar. É um cara, assim, meio raso, assim, meio... E a Lynne Ramsay pensou, Barbie. eu vou fazer o oposto, né? Eu vou fazer um cara decadente, um cara que engordou, um cara que não corta o cabelo, não corta a barba. Um veterano de verdade. Sim. Pois é, eu não li nada a respeito da produção, assim, mas fico pensando na relação dela com Joaquin Phoenix, assim, porque talvez muita coisa do personagem seja... Talvez ideia dele. Sim. Eu acho que sim. E, porra, com certeza ela viu Amantes, né, velho? Assim, a cena Do trem, dele mergulhando. E ele resolvendo voltar. Sim. O é simples verdade. fato de não existir a relação com a mãe no livro existir nesse filme, ela viu Amantes. Sim. Sim, tu tava fazendo a sinopse, daí tu tava falando, e daí você percebe que ele tem uma relação próxima com a mãe. Eu ia falar, sim, você percebe que ele é o Joaquin Phoenix, ou que ele é o Leonard. Assim. Sim, no momento eu pensei, beleza, essa é a continuação do Amantes, depois de 20 anos. O Joaquin Phoenix ficou em casa e teve que se virar, né? É isso que ele faz na vida hoje. Sim, ele Mas, salva assim, garotinhas. Com relação à tua pergunta, né, da atuação dele, eu acho foda também, mas tem uma coisa que eu acho que é... Acho que o filme anda bem, assim. O filme tem um ritmo que é quase como se tu já não percebesse mais a atuação, como se não desse muito pra descolar a atuação. A primeira vez que eu percebi a atuação do Joaquin Phoenix foi quando ele tava esvaziando a geladeira, assim, falando que... E Esse ali queijo é de 1972. Sim. Foi uma piada meio colocada demais, assim, né? Sim, não, mas não por isso, assim, eu percebi E ela fala, vou usar. algumas expressões, alguns gestos faciais, assim, que deu pra perceber o quanto que o Joaquin Phoenix estava trabalhando, assim, pra fazer aquilo que é tão simples, que é, tipo, mas como é orgânico, fazer aquilo ali é muito difícil. Porra, Eu gosto, por exemplo, quando é uma hora que ele tá dirigindo, não sei se é indo até pro funeral da mãe, não sei se é bem ali, mas que ele bota a mão pra fora do carro, Sim, assim, e dá umas sacudidas, assim, tipo... Eu é um acho negócio muito simples, mas que é incrível. Assim. Não é o tipo de filme que dá espaço pro ator mostrar a sua atuação. É um filme bastante formal, de bastante cortes e montagem e tal. Não tem muita Mas, psicologia, assim, também, né? a psicologia é dada pela montagem, é dada pelos inserts, mas ele ainda consegue brilhar através disso. É foda. Eu ia até tentar provocar um pouco vocês e falar, tá, a gente tá falando super bem desse filme, eu quero que cada um fale algo de negativo a respeito, porque né? porque eu acho que a gente tá sendo legal com o filme. Eu não me preparei mas... pra falar nada mal do filme. Tudo bem. Tá, vocês gostaram do filme? A gente gostou Sim, do eu filme. gostei. Mas aí eu, quando tava pensando em propor isso pra vocês, pensei também Sei lá, em eu não o sei. que eu posso falar de ruim desse filme. Descobri que a trilha do filme é do Johnny Greenwood depois, que é o guitarrista do Radiohead, que fez trilha do... Paul Thomas Anderson. Fantasma. Os últimos filmes do Paul Thomas. E são trilhas muito fabulosas. E a trilha desse filme não me chamou atenção, assim. Não vi nada de... Ela funcionava em bons momentos, mas eu não vi nada de tão especial quanto eu tinha visto no Trama Fantasma, no Sangue Negro, nesses filmes assim. Eu não entendo muito de música, vou pedir ajuda pro Vitor, mas eu reparei numa coisa que é assim, a trilha geralmente é em descompasso, martelada, né? E é martelada, vocês sentiram isso? Sim. Mas marca um compasso sempre quebrado, né? Isso eu não percebi. Não Isso percebeu? é bem Johnny Greenwood, mas Pois eu reparei nisso e pra mim pareceu que faz... Mas acho que não é sempre não, André. Não é Acho que- sempre, mas muitas vezes, e quando tem o compasso mais marcado, geralmente era quebrado, assim. E isso eu achei que, bom, sei lá, o Johnny Greenwood
compondo, o que ele sabia do filme, mas me pareceu que faz algum sentido com a composição da personagem também, assim. Eu acho que a trilha tem 3 momentos. Tem aquelas músicas meio dos anos 50, Sim. que Que é bastante aparecem às recorrente. vezes. E ela usa bastante isso nos outros filmes dela, assim, Uhum. também. eu vi. Tem uma trilha mais incidental que parece um pouco anos 80, que tem mais no começo do filme, meio eletrônica, assim. São sintetizadores. Sintetizadores. Né? Uhum. Meio E tem brega. uma, meio brega, assim, e tem umas que é mais Brega, só barulho de piano ou de instrumento de corda sendo batido. Uhum. E que aí, pra mim, me pareceu uma coisa meio conceitual dele, da coisa da martelada mesmo, de usar o martelo. Ele usa o martelo. coisa Quando tu bem falou seca. martelado. Ele Tem usa o aqueles martelo. Tem uns tan, 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 Sim. assim, de martelo que. Não sei se é isso, mas eu fiquei com a impressão, assim, sabe? Sim. É, Mas o que eu ia comentar agora, talvez como a minha consideração final, seriam sobre os 2 curtas que eu vi dela. Um chama Swimmer e outro chama Gasman. E o Swimmer é bem experimental, assim, mas tem a ver bastante com a parte que ele mergulha no lago, né? Tipo, tem bastante imagem. Tecnicamente, aquela cena é bem impressionante. E o Swimmer faz umas coisas assim também, só que é preto e branco. E ele tem quase que um fluxo desse cara nadando, que ele vai passando por umas coisas, e aí tem uns áudios meio de filme, de outras coisas. É mais experimental, mas é bonito, assim, é um filme legal. É bonito como tem uma beleza parecida da cena do lago, assim, né? Uhum. Só que com menos conteúdo cênico, assim, com Lembra centro aquela dramático. Né? cena do Get Out, do Corra, que ele tá no vazio lá. Que ele tá caindo, Uhum. assim. E o outro filme que é o Gasman, eu gostei muito, assim, é um curta que também tem uma certa relação com esse filme, porque tem a coisa da infância, os personagens principais são crianças, principalmente uma menina que chama Lynn também, e o nome da atriz é Lynn Ramsey também, eu não sei se ela é filha dela, ou se é o que é um filme de 96, eu acho. E é sobre, tipo, essa menina que vai sair com o pai Não pra é uma... ela? Não, ela dirigiu o filme. Acho que ela não dirigiu o filme com 10 anos de idade, né? Sei lá. E ela vai sair, tipo, numa festa com o pai. E no meio do caminho eles encontram outras 2... Ela e o irmão, eles encontram outras 2 crianças que uma outra mulher deixa. E daí, quando eles chegam na festa, tipo, a menina, tipo, senta no colo do pai dela. E ela fica, tipo, por que essa menina tá no... Tipo, por que ela tá sentada no teu colo? Tipo, sai, ela fica puta, assim. E é meio que uma ideia de ver, tipo, a outra filha do pai, de outra família, por os olhos de uma criança, assim, né? De como que ela consegue entender aquilo. Isso eu acho bem foda, assim. E acho que tem um pouco a ver com esse filme, de certa forma, com o olhar da menina um pouco ali, né? É isso, então? É isso. Conversamos sobre You Are Not Really You Were Never Really Here. Vai ser bem difícil falar o nome desse filme durante as É discussões o certo ou de- errado agora antes de fim de ano. do ano. Certo, errado, agora então. Certo, errado agora então. Vamos conversar. Certo antes, agora errado. Próximo programa a gente não tem noção do que a gente vai fazer. A gente tá migrando o nosso sistema de podcast do Tumblr para o Anchor. E isso provavelmente vai mudar o RSS de todos vocês. Acho que esse programa a gente ainda vai colocar no anterior. Mas se você parar de receber o próximo programa por esse RSS ou entra no Tumblr, vai no a conversação.tumblr.br, a gente vai ter as informações necessárias lá. A gente vai continuar postando no YouTube no mesmo lugar, a gente vai colocar as informações para você ouvir de outras maneiras lá também. E nós estamos no Spotify E agora. agora, dada essa mudança, a gente vai estar no Spotify, que facilita para muitas pessoas que já usam o serviço do Spotify ouvir a gente. E obrigado por nos ouvirem. O próximo vai ser o 100º, hein? O próximo vai ser o 100º, eu acho que faremos alguma coisa. Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. A gente adiou muito essa decisão e agora não tem mais volta. Mais uma vez, obrigado. E esse foi mais um episódio do A Conversação.